O que há depois da morte? Na verdade, eu tenho me perguntado o tempo todo o que há depois da vida. Me pergunto o que farei quando olhar para trás e ver todos os momentos que deixei. Me perguntarei o porquê de tanta pressa. Questionarei a razão pela qual não escutei com mais frequência o cantar dos pássaros, o porquê não tirei o fone quando caiu a chuva, o porquê não dancei com o vento, brilhei com o sol, fiz pedidos a uma estrela cadente e acreditei fortemente que todos fossem se realizar. Depois da vida, talvez eu me arrependa de por tanto tempo ter somente existido, por ter me prendido aos meus medos, por ter tido sonhos rasos, deixado as dores internas me levarem, por ter guardado palavras num livro que talvez nunca seja divulgado, engolido declarações e enterrado cartas no fundo da gaveta do meu armário. Talvez, depois da morte, eu descubra que amei, mas não aproveitei a vida. Eu tentei gravar esse vídeo ontem, mas eu esqueci de que a minha ring light tá dando mau contato. Então ela funciona quando quer e se quiser. E aí eu fui gravar à noite, no improviso, eu arrumei umas iluminações, mas ficou dando sombra. O vídeo tinha uma qualidade bem ruim, então cá estou eu pra gravá-lo novamente. Com uma qualidade pelo menos um pouco melhor. Ainda sem ring light, mas pelo menos a luz do dia favorece um pouco o vídeo e fica pelo menos um pouquinho aceitável. A escrita é uma coisa que felizmente sempre esteve comigo, mas eu só comecei a levar pra esse lado profissional mesmo em 2020, que foi quando eu publiquei meu primeiro livro, né, que a escrita parou de ser somente um hobby e começou a ser um trabalho também, graças a Deus, porque pra mim é uma das melhores coisas do mundo e eu poder trabalhar com isso é incrível. Mas o que eu quero dizer é que a escrita sempre esteve comigo. Esse daqui, inclusive, são algumas das minhas agendas, cadernetas, diários e tem muito mais, porém, esses daqui são os mais recentes, acho que começam em 2017, tem outros perdidos por aí, porém, esses eu sempre deixo mais de fácil acesso ali naquele cantinho ali. Porque daqui surgiram muitos textos, poesias e inspirações para trechos dos meus livros. Inclusive, esse trecho que eu falei no começo do vídeo foi uma coletânea de várias frases que eu tinha escrito em cada diário. Eu juntei e coloquei isso no meu último livro publicado, que é este aqui. Eu publiquei ele no final de 2024. Não sei se foi no final ou foi início agora desse ano. Acho que no último vídeo eu também confundi, mas tenho quase certeza que foi em janeiro agora que eu publiquei ele. E muitas das poesias que estão nele foi justamente isso, coisas que eu fui escrevendo ao longo dos anos. E depois eu decidi juntar e transformar em um livro, assim como o anterior também tinha sido dessa forma. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que eu sempre fui uma pessoa de observar as coisas com mais calma. Apesar de ser bem ansiosa, eu gosto de dar uma atenção a mais para detalhes, para coisas que passam despercebida, para coisas que a gente não valoriza tanto, mas que tem sim um valor, tem sim uma importância, entende? E é basicamente esse o tema de vídeo. Eu anotei aqui para me pegar mais ou menos como inspiração. E por eu ser uma pessoa assim que se acostumou com ver beleza em tudo, ver arte, poesia, na maior parte das coisas, eu me encanto também por pessoas que são assim. E se você não é, você deveria começar de pouco em pouco a tentar se transformar em alguém desta forma, porque é muito melhor levar a vida com leveza, desacelerar. Porque no final de tudo a gente não vai levar nada e não adianta essa correria, essa rotina, esse cotidiano exaustivo, cansativo, que a gente já acorda querendo o final do dia, já acorda querendo dormir. E, querendo ou não, a gente tem que seguir uma rotina, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que correr atrás das coisas, isso é inevitável. A não ser que você tenha nascido herdeiro ou algo do tipo, mas se você é uma pessoa normal que tá em busca das suas coisas, a rotina é algo que vai acontecer todos os dias com você, queira ou não queira. Mas já que é algo que a gente não pode mudar, temos que pelo menos aprender a lidar com isso de uma forma que fique menos cansativo, que fique menos doloroso, menos exaustivo pra gente e pra nossa mente. E uma forma que eu consegui começar a fazer isso é levando com mais leveza, com mais simplicidade, vendo arte nas coisas, em vez de você acordar e ver o sol nascendo e já falar, nossa, tô acordando essa hora. Começar a admirar a beleza do sol nascendo, quando o sol se põe, do cantar dos pássaros, do barulho da chuva, quando o tempo tá nublado, quando o tempo tá com sol. Tudo isso, sabe?
São pequenas coisinhas que fazem a diferença e quando a gente, em vez de ficar no automático, sente, dá aquela respirada, observa, sente o vento, sente a energia das coisas, tudo fica mais leve. Mas não é algo que você vá mudar do dia pra noite, obviamente. Mas é algo que, se você começar mudando de pouco em pouco, daqui a um tempo você vai perceber e você vai sentir que a sua vida tá muito mais tranquila, muito mais feliz, sendo que você vai parar pra perceber e vai falar que não mudou nada na minha rotina, só mudou a forma que eu enxergo as coisas. Tanto que há muitos estudos que dizem que o que muda não é o que tá acontecendo, mas sim a forma que você enxerga aquela situação. Se você só focar nas coisas ruins, nas coisas que te deixam pra baixo, no que não te faz bem, você vai só ficar pior e cada vez mais cansada. Agora, se você começar a dar foco para aquelas coisas que são bonitas, que te faz bem, que te dá uma energia boa, que te deixa feliz, você vai conseguir sim carregar tudo com mais leveza, com mais gratidão, com mais amor, sabe? E muitas vezes a gente não percebe isso, porque às vezes os problemas, por menores que sejam, se parecem bem maiores do que as coisas boas. Porque quando há muitas coisas boas e aparece um problema, parece que esse um problema anula todo o resto bom. Mas a gente não pode deixar que as coisas boas sejam apagadas por dificuldades. Senão, cada coisinha que aconteceu, você já vai desanimar, você já vai querer desistir, você já vai ficar mal de novo. E a vida é isso, a vida não vai ser só coisas boas, é impossível você achar que vai chegar um momento em que tudo vai ser bom. Ah, quando eu tiver tal coisa, quando eu conquistar tal coisa, tudo vai ser maravilhoso, vão ter apenas boas situações e eu não vou mais estar mal, não é assim. Todo mundo passa por situações boas, situações ruins, diariamente, constantemente, semanalmente. E não vai ser uma única conquista sua que vai fazer com que todo o resto da sua vida seja incrivelmente perfeito e não há nada de ruim que vai acontecer novamente. Se você pensa assim, está na hora de você mudar seu pensamento, porque isso vai te frustrar quando você vê que mesmo tendo conseguido aquilo que você queria, ainda há coisas ruins que vai acontecer. Porém, você não tem que desanimar por isso, mas sim perceber que você tem que aprender a lidar com as situações, porque elas vão estar conosco durante toda a nossa vida. Se você não aprender a lidar com elas, você vai ficar mal, você vai ficar cada vez pior, ao invés de tentar evoluir e mudar a sua forma de pensar. E no meu pensamento, eu realmente acredito que as pessoas que estão em nossa volta influenciam muito na forma como a gente age, pensa e vê o mundo no geral. Então, eu troquei bastante meu ciclo social, as minhas amizades de um tempo pra cá. Não por escolha, mas porque muitas coisas vão mudando na nossa vida. A gente sai de um ambiente, vai pra outro, conhece pessoas novas, começa a conviver com essas pessoas. Então, acaba que a gente percebe que a nossa forma de agir acaba se adaptando com a forma que as pessoas agem também, conscientemente e inconscientemente. E a minha forma de começar a ter visto o mundo com mais calmaria, com mais tranquilidade, percebendo coisas simples e dando valor a isso, tá muito relacionado também com as pessoas que eu convivo. Porque, felizmente, há muitas pessoas ao meu redor que pensam da mesma forma que eu e se importam com coisas minúsculas, assim, que gostam de fotografar tudo, transformar tudo em poesia, ver arte em cada detalhe, em cada pessoa, observa as coisas. E quando você não está com pessoas dessa forma e é dessa forma, talvez você se torne uma pessoa amargurada, porque todo mundo ao seu redor é amargurado, né? É muito mais fácil você se adaptar a eles do que eles se adaptarem a você. Quando você tem um grupo que a maioria predomina pensamentos negativos, eles dificilmente vão se influenciar pelo seu pensamento positivo. Consequentemente, é bem mais provável que eles te puxem para o pensamento deles do que você traga eles para o seu. Falei tudo enrolado, mas eu acho que deu pra entender mais ou menos o raciocínio. Somos parte de tudo que existe no mundo e quando compreendemos esse fato, veremos que não estamos apenas escrevendo, mas sim deixando que todas as coisas escrevam através de nós. Se você observar que você é um conjunto de tudo aquilo que há no mundo e tudo aquilo que há ao seu redor, você vai se encantar mais ainda com querer descobrir, com querer conhecer e se conhecer. Principalmente quando a gente olha para alguém e vê um defeito ou uma qualidade muito grande naquela pessoa. A grande probabilidade de o que você tá vendo naquela pessoa ser algo que há em você também.
Quando a gente foca muito nos defeitos da pessoa, em algo que a gente se incomoda no outro, pode ser que aquilo também predomine na gente, sabe? Porque normalmente o que a gente vê, o que a gente mais observa, reflete quem nós somos. Se você olha pra uma pessoa que há 1 milhão de defeitos e enxerga apenas qualidades nela, que todo mundo fala, nossa, como você não vê que fulano é de tal, tal, tal jeito, e você continua notando qualidades naquela pessoa, isso reflete muito mais em você do que no outro. Quando você é uma pessoa mais pura, você enxerga o mundo de forma mais pura. Mas isso não significa que o mundo é puro, mas sim que a sua mente, que a sua alma, que o seu modo de pensar seja assim, entende? Então, se você vê o mundo com amargura, você não precisa mudar de fora, você precisa mudar o que há dentro de você. Sobre a correria que a gente leva à vida e precisa começar a ter mais calma com isso, eu também tenho uma poesia que se encaixa perfeitamente nesse assunto. Eu tenho refletido sobre a correria em que tudo acontece, a velocidade em que os encontros e os desencontros aparecem, a intensidade com que encontro que eu já havia desistido de procurar e perco que eu jamais queria me livrar. Tenho visto ferimentos já cicatrizados doendo mais do que os abertos. Encontramos histórias felizes com finais imperfeitos, histórias perfeitas com finais infelizes. Descobrimos a verdadeira versão dos contos de fadas e percebemos que o brilho que reflete em si não é glitter, são lágrimas pela cidade devastada. Tenho visto o caos dos desenhos animados e o modo que até as crianças só sonham em ser amadas. Pare de querer dar importância para sua vida somente quando ela for perfeita e amar a vida dos outros porque ela parece ser perfeita. Nem sempre o que aparenta é o que realmente é. Então você se comparar e almejar e desejar fortemente a vida de uma pessoa que você não tá lá diariamente, que você não tem contato o tempo todo e não sabe realmente o que tá acontecendo, invalidando a sua vida para quando ela for igual a de outra pessoa ou quando ela atingir o patamar daquela pessoa, isso vai te desgastar, vai fazer você só criar expectativas que talvez nunca sejam alcançadas. Porque, basicamente, se você quer a vida perfeita, você não vai conseguir a vida perfeita porque ela não existe. Você nunca vai atingir esse ponto, esse patamar que você criou na sua cabeça. E é muito mais fácil a gente aprender a gostar do que a gente tem do que a gente pensar que quando a gente tiver tal coisa, a gente vai gostar daquilo. A gente vibra e atrai as coisas na frequência que a gente tá. Se você tá na frequência de gratidão, você se agrada com o que você tem, por maior ou menor que seja, o universo vai te trazer mais coisas boas, porque vê que você já se contenta, você já se sente bem com o mínimo que você tem. Então, você vai estar preparado para receber algo a mais. Agora, se você não sabe amar o que você tem, como você quer mais ainda, sabe? Foi bom ter começado a pensar dessa forma antes que fosse tarde demais, antes que eu chegasse nos 60, 80 anos e olhado pra trás e ter percebido que eu passei a minha vida inteira só atrás de trabalho, atrás de dinheiro, atrás de coisas que a gente não vai levar quando tudo isso acabar. Foi bom ter percebido, graças a livros que eu leio, vídeos que eu assisto, pessoas que eu acompanho, que têm pensamentos positivos e dessa forma que a vida não se resume em coisas materiais, e sim nos pequenos detalhes, nas importâncias que a gente coloca, sabe? Foi muito bom ter percebido isso, enquanto ainda há tempo de mudar meu pensamento, enquanto ainda há tempo de aproveitar, de me reconectar com a natureza, com o mundo ao meu redor, com os meus princípios, meus conceitos. Porque realmente deve ser muito triste você chegar na velhice, né? Eu chegar numa fase terminal, você olhar pra trás e ver que a sua vida foi simplesmente jogada no lixo, jogada fora, porque você deu prioridade pra coisas que não tinham a mínima importância e que não vão significar nada. Eu não sei se esse vídeo ficou da forma que eu queria. Eu queria ter falado mais e mais, porém parece que na hora que eu sentei aqui pra gravar, muitas ideias que estavam na minha cabeça foram desaparecendo. Porém, eu realmente espero que eu tenha conseguido passar a mensagem que eu queria, que é de você levar a vida com mais leveza, começar a respirar, ter mais calma, parar de viver no automático, dar mais importância para as coisas simples que você deixa de lado, amar a sua vida como ela é e mudar a sua forma de enxergá-la e não tentar mudar a sua vida radicalmente do dia pra noite, porque a mudança começa com você para depois começar do lado de fora, né? Se você gostou desse tipo de conteúdo, tem algum conteúdo pra sugerir, pode deixar nos comentários. Se quer me acompanhar em outras redes sociais, elas estão todas no link aqui da descrição, tá bom?
E se você tem interesse em adquirir meus livros, tem esse e tem um outro livro também. Vão estar todos aqui na descrição, o link pra você fazer a compra. E qualquer dúvida você pode me chamar nas redes sociais também, tá bom? É isso, fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.